Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa tarde e aos ouvintes com a boa tarde de salvação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que fala assim a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para a fim de doação por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrir-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Leitura maravilhosa aqui em Efésios, a igreja de Éfeso, mas o tema de hoje, que nós podemos colocar um tema aqui, um título para esse estudo é o propósito de Deus para a igreja. Qual que é o propósito de Deus para a igreja? Nós olhando aqui, Paulo ele pensou sobre o significado e propósito da igreja. Não os propósitos dele pessoalmente, mas o de Deus. Então nós observando aqui, a igreja ela não é um produto de nós mesmos, ela tem origem divina. Então ela tem origem divina. Então os propósitos da igreja são os que Deus tem, embora concordemos que a igreja em termos práticos, ela é um reflexo da nossa vida espiritual. Nós não podemos dizer que ela é fruto dos nossos anseios, de nossos sonhos. Ela é resultado da vontade de Deus e nela realizamos nossos anseios e sonhos. Então é sobre isso que eu quero falar aqui nessa tarde, quero que você acompanhe aí, mas observando aqui, nós fizemos uma leitura do versículo 1 ao 14. Mas vamos começar aqui pelo versículo 1 e 2, que a gente observando o versículo 1 e 2, fazem mais do que o quê? Registra o quê? Aqui registra, a gente observa que registra aqui uma saudação de Paulo, é uma saudação, mas afirma verdades, aqui tem verdades profundas acerca dele e de todos os crentes. Então aqui nós vamos observar que vai ter aqui umas verdades profundas nesses primeiros dois versículos. Nós podemos fazer aqui 3 afirmações sobre a vida cristã, que muito nos ajudam a repensar o caminho que estamos seguindo em nome de Jesus. Vamos fazer uma análise aqui ao caminho que nós estamos servindo. Primeiro eu quero falar aqui, observando aqui dentro desse versículo 1, você acompanha aí com a Bíblia aberta para você entender. Aqui, primeiro, a vida cristã, ela começa e é vivida no relacionamento com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então, observe-se bem que Paulo lhe afirma graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o versículo 2, para com Deus. Então aqui nós estamos numa relação de filho para pai. É uma das mais bonitas imagens da Bíblia. Deus não é tirano,
não é um depósito, um autoritário, mas é um pai santo, justo e amoroso. Nós entendemos isso. A igreja, ela pode ser comparada a uma família. Então, fazendo um comparativo aqui, ela pode ser comparada a uma família de Deus. Então, para com Jesus, estamos numa relação de servos para com o seu Senhor. É uma relação de domínio e senhorio. Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono. Então, a vida cristã que não confessa e vive essa verdade está pegando o caminho errado. Então, nós temos que fazer essa análise aqui. Não é sem razão que tantos crentes vivem inquietos, infelizes, e é preciso entregar-se ao senhorio de Jesus para ter vida abundante. Você deseja uma vida cheia do Espírito Santo? Quer evidenciar o fruto do Espírito em sua vida? Então coloque Jesus no centro de sua vida como o seu Senhor. Então, Jesus Cristo tem que estar no centro. É isso que nós temos que entender. Vamos continuar aqui. Outro ponto que eu pego aqui, que são 3 afirmações. Segunda afirmação, a vida cristã, ela é uma vivida no mundo e precisamos saber qual é a posição que temos diante dele. Qual que é a posição que você tem diante do mundo? Vamos entender isso. Paulo, ele chama os crentes do quê? Ele chama os crentes aqui do quê? Aí o versículo aí fala, santos e fiéis. Então, observe-se que a santidade referida aqui por Paulo não é uma perfeição moral, mas é uma posição que passamos a ocupar após termos sido justificados pela fé em Cristo. Então nós fomos justificados pela fé em Cristo. Sim, presbítero irmão Paulo, sim. Olha lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, veja o que fala aí. Fala assim, tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos o quê? Nós somos pecadores, mas pecadores redimidos. Então é por isso somos santos para Deus. Mas olhando um pensamento de um certo teólogo, o nome dele é Eugênio Peterson, ele tem uma afirmação esclarecedora. Veja que afirmação que ele afirma aqui, a gente analisando e pesquisando. Biblicamente, falando, nós podemos afirmar que não existe igrejas de sucesso. Há, no entanto, comunidades de pecadores que se reúnem na presença de Deus, semana após semana, em cidades e estados, ao redor do mundo todo. Então o Espírito Santo os une e faz sua obra na vida deles. Nessa comunidade de pecadores, um deles chama-se pastor, a quem também é dada a responsabilidade de manter a atenção da comunidade voltada para Deus. Então, realmente, não somos santos no sentido moral, para você entender. Mas não é por isso que devemos viver em lassidão moral. Todos nós temos um compromisso sério com Deus e não podemos deixar que o nome de Jesus seja levado para a lama por causa dos nossos pecados. Então, Paulo também chama os crentes de fiéis, porque a fidelidade a Cristo é fundamental para a vida cristã. Então ela é fundamental para a minha vida e para a sua vida, para a vida cristã. Então os habitantes ali de Éfeso, que nós estamos falando ali de Éfeso, da igreja de Éfeso, eram muito religiosos. Eles também tinham a noção de santo e fiel, porque eram devotos aos seus deuses. Então, aqui que chama a atenção, eles eram devotos aos seus deuses, mas deuses com letra minúscula, e consagravam bens e vidas aos deuses com letra minúscula. Qual a diferença entre a igreja santa e fiel e o mundo? Há uma pergunta para você entender aqui. A diferença está o quê? A diferença está em Cristo. Somos santos e fiéis em Cristo. Não somos crentes porque somos religiosos, mas porque cremos em Cristo. A nossa felicidade é a Ele em todos os momentos. Nós observamos que a igreja de Éfeso ali, ela é uma igreja religiosa. Então eles estavam muito pegados aos seus deuses com letra minúscula, mas nós não. Nós somos diferentes, como acabamos de falar aqui. A nossa fidelidade é a Ele em todos os momentos. Então, outro ponto que eu pego aqui, terceiro ponto, aqui, é que Deus nos habilita para vivermos uma vida cristã com sua graça e a paz, como está falando no versículo aí. Nós estamos aqui ainda no versículo 1 e 2. Então a graça e a paz que fala aqui, nós até falamos uma saudação aqui, é muito mais do que uma saudação, vou entender isso aqui.
é o oferecimento de uma provisão para vivermos uma vida cristã. Quer dizer, a graça é santificadora e sustentadora. O ato da graça de Deus não foi apenas para nos salvar, mas também para nos sustentar no dia a dia da vida cristã. O mesmo acontece com a paz. Então, que não significa ausência de turbulência. Não significa que essa paz, você vai estar ausente da turbulência e problemas. Mas é o sustento no meio de tudo isso. Vai te sustentar no meio de tudo isso. Então, a paz, ela é um resultado de nossa nova relação com Deus. E Paulo aqui, nós observamos, ele oferece graça e paz às pessoas que já haviam passado pela experiência da salvação. É que já tinha passado pela experiência da salvação. Então ele dá graça e paz com experiência inicial, mas com experiência constante na vida cristã. Então uma pessoa que está constante ali na vida cristã, para que você compreenda e entenda. Agora, seguindo o raciocínio. Quando eu observo aqui a leitura que nós fizemos de Efésios, no capítulo 1, agora do versículo 3, que nós já expliquemos o 1 e o 2. O versículo 3 até o 14 vai falar sobre aqui, nós vamos ter que entender esses pontos aqui, para nós começar a pontuar aqui e explicar para vocês. Primeiro, que do 3 ao 14 fala sobre a obra redentora da Trindade. Então, os versículos 3 ao 14 consiste-se num hino cristológico. Como assim, presbítero Paulo? A igreja primitiva, ela contou a sua fé antes mesmo de formular uma confissão por escrito. Aqui temos um desses hinos formado de 3 partes. Então vai ser formado por 3 partes. Vai ser dividido da seguinte forma. A obra de Deus, que está no versículo 3 ao 6, nós vamos explicar sobre a obra de Deus aí que está no versículo 3 e 6. A obra de Jesus, que está no versículo 7 ao 12, nós vamos explicar também. E a obra do Espírito Santo, que está do 13 ao 14, finalizando. Então, para que nós entendamos, nós repartimos aqui em uma, 2, 3 partes. 1, 2, 3 partes para terminar o nosso estudo aqui, para que você compreenda. Então, vamos lá, para você voltar a relembrar. Primeiro, obra de Deus, 3 e 6. Segundo, a obra de Jesus, 7 e 12. E, para finalizar, a obra do Espírito Santo está no verso 13 e 14. Então, ao mesmo tempo em que o hino descreve o que a Trindade faz, mostra também para que ela faz a obra de Deus. Não é fruto do acaso aqui, mas é o proposital e objetiva. Observe-se o tom do louvor de adoração. Vamos observar aqui um detalhe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no versículo 3. Para o louvor de sua glória. Esse para o louvor de sua glória, você vai observar que se encontra no versículo 6, pode ler, que você vai ver que vai estar lá falando sobre para o louvor da sua glória, e no versículo 12 e 14, que aqui carreta uma compreensão do que Deus faz por nós, nos leva à adoração. A fé inevitavelmente nos conduz ao louvor. Então aqui está falando em questão da adoração, a questão do louvor. Eu não vou ler esses versículos, que não há necessidade, você só acompanhe pela Bíblia, mas vamos aqui já entrar no versículo 3 ao 6. O versículo 3 ao 6, como eu acabei de abordar aqui, são 3 partes. A primeira parte aqui do versículo 3 ao 6 vai falar sobre a obra de Deus na redenção. Sobre a obra de Deus, Deus é o Deus que age, certo? Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, porque não tínhamos por nós mesmos a força suficiente, ou melhor, força nenhuma, para realizarmos a nossa salvação, de maneira alguma. É por isso que a salvação é o quê? É um dom de Deus. Os verbos que descrevem a ação de Deus estão no tempo grego, chamado aoristo, que significa atos realizados no passado e ato concluído. Então, quando nós olhamos aqui do versículo 3, ele fala, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Versículo 3. Nos abençoou, esse abençoou aqui significa que Deus nos tornou benditos. Não é uma referência estrita às bênçãos materiais, mas às espirituais. Então, observe-se que as materiais, ela pode vir, mas não necessariamente obrigatoriamente. Quer dizer, a grande bênção se dá nas regiões celestes. Quem está assentado nas regiões celestes? Vamos observar aqui, vamos ler aqui,
O capítulo 1, vamos ver o 20, lê o 20, versículo 20, vamos ler o 20 para você entender. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então, recebemos a promessa de nos assentar onde? 2,6 agora, 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é nos lugares o quê? Celestiais em Cristo Jesus. Então, a maior bênção da salvação é estar o quê? Em Cristo. Oh, glória a Deus. Por isso, vivemos bem abençoados, porque podemos viver acima das coisas passageiras da vida e nos fixarmos mais nas coisas celestes. Então, aqui nós entendemos o verso 3 e 6. Vamos agora... Não, aliás, não entendemos até aqui. Vamos continuar o raciocínio ainda. Agora, quando ele fala, primeiro ali, aquela primeira parte, nós falamos, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Agora, a segunda parte, nos elegeu nele na fundação do mundo, que é o versículo 4. Aqui nós já estamos no verso 4. Vamos entender isso aqui, que é do 3 ao 6. A eleição é um ato de Deus. Quer dizer, o homem aqui não pode basear-se em si mesmo, pois ele não é o fundamento da salvação. Ele é livre para rejeitar, mas o que se aproximar de Deus, ele percebe que Deus oferece gratuitamente a salvação. Então, a salvação ela é gratuitamente. Então, a eleição como ato de Deus quer mostrar que a iniciativa pertence a Deus, que não nos chama por causa dos nossos méritos, não por causa dos nossos méritos, mas impulsionando pelo amor que sente pelo homem perdido. Então, pelo amor que ele sente pelo homem perdido. Versículo 5 ele fala, nos predestinou, aí no verso 5. Vamos ler aqui o 5, ó, o 5, ó. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, literalmente, em grego, é decidir previamente. Então, pré-ordenar, quer dizer, ou predeterminar, Deus não é pego de surpresa. Ele sabe desde a eternidade todas as coisas, e baseado nesse conhecimento eterno, ele sabe quem vai e quem não vai ser salvo. Ele já sabe. Então, ele não predestinou no sentido de ter inflexivelmente determinado a salvação de uns e a perdição de outros. Não é nesse sentido. Aí, veja bem, continuando aqui, sua graça nos deu gratuitamente no amado. É o verso 6 aqui, que nós estamos vendo aqui, ó. Para o louvor da glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, ó amado. Então, aqui está falando do verso 6. Ele nos deu o quê? A graça, gratuitamente, em Jesus, o qual foi o meio da manifestação da graça de Deus entre nós. Então, a salvação, ela vem pela graça de Deus, e é um dom dele por meio de Jesus Cristo. E pela graça, porque nós não merecemos nada do que ele faz por nós. Nós não merecíamos. Então, continuando aqui, nós observamos que a obra de Deus é plena de propósito para a vida de um crente na igreja. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como está aí no verso 4, né, que ele fala aí. A eleição, ela não foi apenas para a salvação, mas para a santidade de vida. Nós somos santos diante dele. E isto é possível porque fazemos em amor e não por meio de deveres legalistas. A nossa vida de santidade não pode ser encarada como obrigação, mas por amor ele também nos predestinou para sermos filhos de adoção, para si mesmo. Está no versículo 5. Olha aqui, ele não predestinou para filhos de doação, pois Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O verso 5 bem claro aqui. Então, ele quer o quê? Que todos cheguemos ao conhecimento e entre numa relação de pai para filho e vivam para ele. Então, o alvo aqui de Deus é que tenhamos comunhão plena com ele e vivemos. Então, quando eu olho para o verso 6, ele é bem claro, né? Para o louvor da glória da sua graça. Quer dizer, uma vida de santidade
comunhão e louvor, isto é, o que deseja Deus para cada um de nós. Bem entendido aqui? Então, nós estamos bem entendidos aqui. Agora vamos passar para o verso 7 ao 12. Como eu falei lá atrás, o verso 7 ao 12, do capítulo 1, verso 7 ao 12, de Efésios, fala sobre a obra de Jesus na redenção. Agora vai falar sobre a obra de Jesus na redenção. Vamos lá então? Jesus é o agente de Deus para a realização dos santos. Nós observamos que planos de salvação dos homens somos abençoados em Cristo. Nós vimos lá no verso 3. Somos eleitos nele. Nós vimos lá no verso 4. Nos adotou por Jesus Cristo. Aí já está no verso 5 também, que nós vimos. Nós recebemos a graça do amado. Verso 6. Agora a salvação, porque nele alcançamos a redenção, já é o verso 7. Veja o verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, confirmando aqui no verso 7, que nós vamos agora explicar, do 7 ao 12. Então a redenção, ela lembra o quê? A imagem de um escravo sendo resgatado com alto preço, no sentido de escravos. Então, nós fomos libertos da condenação à escravidão eterna em Cristo e recebemos o perdão e a remissão de nossos pecados, que é a primeira bênção da redenção. Então aqui foi uma das primeiras bênçãos da redenção. Então o preço pago foi o seu sangue, ali derramado na cruz do Calvário. Então uma das bênçãos da redenção é a sabedoria e a prudência. Isso está no versículo 8, no verso 8, aliás. Vamos ler aqui o verso 8 para que você entenda. E que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, com sabedoria e prudência, vamos entender isso aqui, que Jesus dá além das contas, abundar, quer dizer, sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é um conhecimento, é prudência, e acarreta a maneira de aplicar o conhecimento em Cristo. Nós podemos viver uma vida plena de significado e não andarmos mais nas trevas da ignorância. Você não tem que andar nas trevas da ignorância, como a palavra de Deus está falando aqui, né? Outras bênçãos em Cristo é o conhecimento do ministério de sua vontade. Ou seja, em Cristo nós conhecemos a vontade de Deus, pois nele e para ele somos todas as coisas. Esse está no verso 10. Vamos ler o 10 para você entender, ó. E tornar congregar a Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, confirmando aí o verso 10. Nós observamos que Jesus e para ele são todas as coisas, no verso 10. Jesus é a explicação do ministério da vontade de Deus. Tudo em Cristo é para o louvor da glória de Deus, está no verso 2. Tudo em Cristo é para a glória de Deus, está no verso 12. Veja aí. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Tudo é para a glória dele. Confirmando aqui o verso 12. Continuando aqui o estudo. Vamos agora para a finalização desse estudo, já aqui na parte do verso 13 e 14 de Efésios capítulo 1. 13, versos 13 e 14. Versos 13 e 14, vamos ler aqui só para relembrar o 13 e o 14, que fala assim, ó. Em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O 14. O qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Glória a Deus. Então, Deus aqui, nós observamos, acabamos de fazer uma leitura de novo aqui, do 13 ao 14, para que você entenda, né? Relembrasse do versículo, o que falava lá. Deus elege, predestina, abençoa. Jesus torna possível, pelo seu sacrifício do Espírito Santo, sela e confirma. Então, depois de ouvir, que ele fala, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, verso 13, aqui o selo, aquele tempo, não tem o sentido de selo de hoje. Colocar o selo era autenticar um documento, certo? Para você compreender e entender. O Espírito Santo como selo torna autêntico a verdadeira em nós a salvação. Então, é através do Espírito Santo, né, que se torna autêntico. Então, além de selar, ele também é o penhor.
da herança, ou seja, a garantia. Então, a presença do Espírito Santo em nós garante a salvação eterna, a presença do Espírito Santo. Então, o crente ele não perde, aliás, o crente ele não perde a salvação porque o Espírito Santo habita nele e o sela para o dia da redenção e garante que vivemos para o louvor de sua glória. Então, para o louvor da glória dele, foi o que nós lemos aí nos 2 últimos versículos. Então, para que você compreenda, então, bem aqui, bem explicado, que a presença do Espírito Santo em nós garante a salvação eterna. O crente, ele não pode, o crente tem que entender que ele não perde, quer dizer, não pode, não, perdão, ele não perde a salvação porque o Espírito Santo habita nele e o sela para o dia da redenção e garante que vivemos para o louvor da sua glória, então para o louvor da glória dele. Tem que entender isso aqui. Agora, para nós finalizarmos o estudo, vamos aqui ver o que nós aprendemos aqui nessa tarde. Qual é a lição de vida que eu tiro aqui? Eu tirei aqui 3 lições de vida importantíssimas dentro de Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Primeiro, o propósito de Deus para a igreja. Qual que é o propósito de Deus para a igreja que eu aprendi? Primeira que eu aprendi aqui, lição de vida. É que fazer com que ela viva para o louvor da sua glória. Quer dizer, tudo o que fizemos como ovelhas do rebanho deve ser para a glória de Deus. Isso nós temos que entender. Segundo o propósito de Deus para a igreja, é uma vida de santidade, que eu aprendi aqui dentro desse texto. Ele quer que a igreja viva para ele na presença dele. Então, a missão da igreja é no mundo, mas a missão é cumprida na presença de Deus. Terceiro propósito e último que eu aprendi aqui, que Deus tem para a igreja, é o que ele tem para cada um de nós. O que é? A igreja, ela não existe independentemente de nós. Paulo, ele não usou a palavra igreja em momento algum, mas falou de crentes. Nós é que damos significado à igreja enquanto comunidade. Viva onde se expressa o amor de Deus. Então, para dar sentido à igreja, somos nós, crentes em Jesus Cristo. Então, é o que nós aprendemos aqui nessa tarde. Eu agradeço essa rica oportunidade maravilhosa. Vamos estar fazendo uma oração para finalizarmos esse estudo e agradecer a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa, Pai, proposta para a igreja, que o Senhor falou aqui nessa tarde, que o Senhor continue falando a cada coração, abençoando, que vai no coração de cada um essa palavra, o Pai possa continuar falando em nome de Jesus Cristo. Eu já declaro uma bênção em cada vida que ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Amém.